Fala galera, estamos começando mais um EcosCast. Eu sou o Renan Moser e hoje eu estou recebendo aqui 3 pessoas incríveis, 3 pessoas que estão vindo pela primeira vez aqui no EcosCast. Vocês vão conhecer, a gente já falou sobre eles em alguns outros episódios, mas agora vocês vão conhecer pessoalmente essa galera que está chegando aí para somar nesse episódio que vocês vão se amarrar. Eu tô aqui recebendo o Maurício Carvalho. E aí? Tô recebendo também a Kaori Dori, a gente já falou sobre ela aqui, vocês já conhecem mais ou menos. Oi, gente! E tô recebendo o Renan Band-Aid. Salve, salve, galera! E aí, gente, tudo bem? E a gente tá recebendo essa galera especial aqui porque hoje a gente vai adentrar o mundo gamer. A gente vai falar sobre jogos, a gente vai falar sobre ministérios, como usar tudo isso a favor do reino de Deus. A gente vai falar aqui sobre o ministério do Roman GG e do Babalo. Vocês vão conhecer um pouco mais desse trabalho incrível que essa galera faz, mas tudo isso só depois da nossa sessão dos feedbacks. Fica aí! É isso aí, galera. Estamos na sessão de feedbacks do episódio 25, Dicas de Compra. Eu tô aqui com o Lurian. Fala, meu amigo. Mais um dia, estamos aqui. Como sempre. Lurian, conta aí pra galera como é que eles fazem pra poder encontrar a gente nas redes sociais, pra estar interagindo com a gente. Muito fácil, né? Já é pra estar na ponta da língua. No Instagram, @ecos.cast. Já no Facebook, EcosCast. E você também pode nos achar no e-mail, ecoscast01@gmail.com. Então nos ajude, mande a sua mensagem, curta, compartilha, interaja com a gente, que a gente gosta demais da interação de vocês. E não se esqueça de marcar @ecos.cast quando você for compartilhar alguma publicação nossa, que é pra gente saber que você tá compartilhando o nosso conteúdo. E outra forma de você ajudar muito a gente é se você que tem o seu iPhone for lá na Apple Podcast e avaliar a gente com 5 estrelas. Então dá 5 estrelinhas pra gente, se você gostou do conteúdo. Se você não gostou também, dá 5 estrelinhas de qualquer forma. Bota 5 estrelas pra gente e ajuda a gente a chegar mais longe com esse podcast. E você pode também nos encontrar, se você não tem o iPhone, se você não é riquinho, você pode encontrar a gente em outras plataformas. A gente está na Deezer, no Spotify, no Google Podcast, aonde você quiser, é só você procurar EcosCast que você vai encontrar a gente. Favorita lá o nosso podcast. Quando a gente lançar um episódio, você vai estar podendo conferir na hora. E também estamos no YouTube. Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa o seu like, compartilha para todo mundo, até porque você não pode esquecer que de 14 em 14 dias tem um episódio novo. Uma sexta-feira sim e uma sexta-feira não. Então fica ligado para você conferir assim que sair o episódio. E para resumir tudo isso que a gente falou, você pode ir lá na bio do nosso Instagram e clicar no linkzinho que tá lá, que vai te direcionar para onde você quiser achar a gente, para as plataformas de streaming, para as redes sociais. É só clicar no link que tá lá na nossa bio. E, Lurian, a gente está chegando aí no final do ano, o ano está acabando, 2022 está chegando aí e vai chegar com novidades. Não sei se os ouvintes vão gostar tanto assim das novidades, mas eu sei que eu vou gostar. Opa, solta novidade aí, meu. Se é novidade boa, eu quero ouvir. Boa pra mim. Gente, o negócio é o seguinte, em janeiro nós não teremos EcosCast saindo. Então não é uma notícia tão boa pros ouvintes, mas pra mim é uma notícia boa porque eu vou tirar umas fériasinhas apenas no mês de janeiro, tá, galera? Então mês de janeiro... E como é que fica o cara que participa aqui da sessão de feedbacks? Um mês sem episódio. Mas aí quando você voltar vai ter muito comentário pra ler, vai ter muita gente que deu aí o seu feedback pra gente, a gente vai estar nomeando muita gente, vai gastar 1 hora inteira só com sessão de feedbacks. Opa, aí sim. É bom que o cachê fica mais alto. É isso aí. E além disso, e a partir de fevereiro, quando a gente lançar, né, o primeiro episódio de 2022, a gente já vai chegar com outra novidade. Opa, eu gosto assim. Cheio de novidades hoje. E mais uma novidade que tá chegando para facilitar a vida de quem? Do editor, que sou eu. A gente vai estar fazendo o quê? A partir de 2022, galera, os nossos episódios não vão sair mais a cada 14 dias. Eles vão sair nos dias 15 e dia 30. Então, todo dia 15, todo dia 30 vai ter episódio saindo. Pode parecer que não faz muita diferença, mas um diazinho a mais pro editor faz muita diferença. Vocês não fazem ideia. Olha, esse editor tá querendo muita folga, hein? É isso aí, gente. Então, para recapitular,
Em janeiro não teremos episódio saindo, né? Porque eu vou estar de férias. E a partir de fevereiro, a periodicidade muda para todo dia 15 e todo dia 30. Beleza? Vamos que vamos. Então, sem mais delongas, Lurian, vamos aí para os agradecimentos. Eu quero agradecer a minha mãe, que tem curtido os podcasts, a Fábia Moreno. Também queremos agradecer a sua querida esposa, Jaquiele Araújo. Agradecer, como sempre, a quem? Lurian Machado, que está sempre aí nos ajudando. Estamos aí, sempre, é um prazer. Queremos agradecer também a Daisy Rosenbach, que comentou o seguinte: parabéns ao meu filho Jonathan Rosenbach e seus amigos. Vamos aprender sobre finanças, que é muito importante e você não pode deixar de ouvir esse episódio. Você vê que as mães estão coruja, né? Estão aí dando uma ajuda, estão aí curtindo as paradas que os filhos estão fazendo. É esse espírito aí, galera. E eu quero agradecer muito ao Léo e ao Jonatas, que participaram do episódio 25, trouxeram muita dica bacana. A galera que se ligou se deu bem na Black Friday. Eu, por exemplo, anotei várias dicas e me dei bem nessa última Black Friday. E quero agradecer também a Dori, ao Band-Aid e ao Maurício, que participaram do episódio que você confere agora. Fica aí porque tá demais, galera. Isso aí, galera. Ótimo episódio pra vocês. Gente, então pra gente começar, vamos se situar aí. Roman GG, o Babalo, eu tenho falado um pouco sobre esses dois aí lá na sessão de feedbacks, o pessoal tem sempre curtido as nossas publicações, mas eu e os nossos ouvintes, é claro, eles queriam entender o que é o Romans e o que é o Babalo. Então quem pode começar explicando aí pra gente? O Maurício, porque o Maurício é muito bom em explicar como que funciona o Babalo. Aí, Maurício! Eu ia propor para o ímpar, mas começa comigo aqui, vai. Bom, o Babalo. Para eu poder falar um pouquinho do Babalo nos games, eu tenho que voltar um pouco na linha do tempo aí e explicar o que é o Babalo. O Babalo é uma palavra em um dialeto africano que significa graça de Deus. Então, lá em 2009, antes da Copa do Mundo da África, um pastor chamado Cassie, ele tem ali uma visão de Deus assim mesmo, onde ele pega os elementos do futebol, na época no futebol, e ele cria, a partir desses elementos, dessas habilidades que o esporte traz, ele cria um link com valores tanto bíblicos quanto da vida. Então, por exemplo, ele pegou lá o treinamento de passe curto. No futebol você vai dar o passe e tal, e aí ele pegou e falou, bom, passe curto, eu preciso de alguém para passar, eu vou falar sobre relacionamento, e aí do relacionamento eu falo do relacionamento com a pessoa e o meu relacionamento com Deus. E ele cria uma metodologia de ensino bíblico de discipulado através disso. Através do esporte. Através do esporte. Aí, a princípio, o futebol, por quê? A Copa do Mundo ia acontecer na África do Sul, e era um negócio, estava fervilhando lá, então ele convocou muita gente para ajudá-lo nisso daí, e foi um sucesso. Em 2011, o Babalo vem para o Brasil, também com o futebol. E aí a gente faz os treinamentos, começa a disseminar isso aqui pelo nosso país. Muitas escolinhas que funcionavam em igrejas ou em projetos sociais cristãos começam a aderir essa metodologia, né? Só que o que acontece? Em 2013, a gente começou a perceber que a galera que treinava, que estava ali na metodologia, eles estavam começando a deixar o aluno dele um pouquinho desmotivado. Por quê? Porque o menino que está jogando bola, a menina que está fazendo algum esporte, ela quer competir, eles querem competir para saber se o treinamento está dando resultado. Então a gente, em 2013, cria a Copa Ubabalo, ou Ubabalo Cup. Então, se você imaginar um bolo assim, aquele bolo em camadas, né? Você vai ter lá a base do bolo, o treinamento para os treinadores. Então a gente ensina os treinadores como ele aplicar o Babalo. Na segunda camada, a gente vai ter o dia a dia do treinador ali com o menino. Então o menino vai, no treinamento, aprender aquilo que o treinador tem para passar. E na última camada ali, junto com a cerejinha do bolo, a gente tem a Ubabalo Cup, que é uma espécie de celebração de todo esse processo. Então a Ubabalo nasce aí.
passa-se o tempo, a gente começa a fazer muitas edições da Ubabalo, vai para vários estados, a gente faz edição estadual, edição nacional, a gente já teve 3 Copas Ubabalos nacionais, uma que aconteceu em Porto Alegre, uma que aconteceu no Mato Grosso do Sul e uma em São Paulo. E aí a gente tá em vento e popa, o que acontece? Pandemia 2020. Aí todo o planejamento que nós tínhamos para 2020, ele acaba indo assim pro brejo, né? E aí a gente começa a questionar, falou, poxa, e agora, senhor, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai dar andamento nisso daí? E aí um parceiro nosso, chama Matheus Guerra, ele pegou e falou assim, gente, eu tô usando um joguinho chamado Free Fire lá na minha igreja, então eu reúno a molecada, a gente joga ali, eu dou um devocional para eles e a forma que eu tenho de fazer contato com os meus meninos, né? Aí eu peguei, olhei e falei, cara, por que a gente não pega esse joguinho, entende melhor dele e a gente faz uma Ubabalo Cup, só que de Free Fire? Cara, eu não zero no jogo, eu nem sabia que existia um jogo chamado Free Fire. Eu não sabia, pra você ter ideia, que existia competição de jogos eletrônicos. Não sabia, né? E aí foi assim que nasceu a Ubabalo E-Cup, que é a forma eletrônica aí da Copa Ubabalo. Essa é a história, assim, bem resumida, né? E aí vocês repetem mais ou menos a essência daquilo que vocês tinham antes, que era no esporte e no futebol, e agora transportam isso para um mundo digital eletrônico dos jogos. Exatamente. Até porque uma das questões que fez a gente partir para isso foi que os treinadores dos times que já estavam com a gente, que tinha lá o treinamento de futebol, de futsal, eles não sabiam o que fazer com os meninos que eles treinavam em quadra e agora ninguém podia se encontrar mais, né? Então, a princípio, foi para continuar esse processo do treinador com os atletas deles, mas de forma eletrônica. Então, a gente replica exatamente o que é o campeonato. Hoje, é uma coisa muito interessante, porque a maioria dos times que participam hoje já não são mais esses projetos de futsal, são outros projetos, inclusive projetos que só são de esportes eletrônicos, né? Uhum. Caramba, que legal. Então, e esse é o Ubabalo. Agora, e o Esse Romance? é o Ubabalo. O que seria? Aí entra o Romance, né? Aí o Ubabalo começou com Free Fire, e aí eles começaram a fazer com outros jogos. E isso entrou o Band-Aid, né? O Renan, que tava ajudando no League of Legends, LoL, que é um dos maiores jogos também, no cenário de esportes. Não, LoL não é aquela carinha que a gente bota assim, no emojizinho do LoL. Também pode ser. Mas aí começou o LoL, e aí eu conheci o Renan, o Band-Aid, né? Vou chamar de Band-Aid, pra não confundir com o Renan do FCast. Aí eu conheci o Band-Aid. E aí, hoje a gente é namorado, mas a ideia era que, assim, ele me puxou pra Ubabalo, porque eu também tava nessa pegada de querer conhecer jogos eletrônicos. Tipo, eu já jogava jogos eletrônicos, mas eu queria começar como ministério pra fazer lives, né? Fazer streamings. Eu já faço coisas na internet desde 2017, com blog, produção de conteúdo no geral. Mas eu tava muito interessada em fazer live streaming. Eu não via nenhum cristão fazendo isso, não de forma aberta, né? Tem alguns cristãos que existem, mas não é tão aberto assim. Uhum. E aí eu conheci, então, o Band-Aid, ele apresentou o Ubabalo, e eu comecei a fazer todo ajudar o Ubabalo com o LoL. Inclusive, gente, agora só falando aí, a live foi uma grande desculpa pra conversar mais com ela, né? O cara fazer aquele negócio. Chegava ali, você não quer que eu ensino você a fazer live, configurar um negocinho. Se eu tivesse sacado isso aí no começo, eu já tinha... Não, e o nome do cara é Band-Aid, então ele falou, vem cá, deixa eu sarar suas feridas. Olha só. Cheio das ideias. Cara, é isso, entendeu? É isso. Mas sim, aí foi surgindo o Romance, né? Foi nascendo daí. Isso, foi quase isso. Aí a gente começou a ajudar lá com o LoL no Ubabalo, e a gente fez o nosso primeiro campeonato e foi seguindo. E aí, chega o grande dia em que o Carlinhos, da NabeCast, né, do EBNcast, um beijo, Carlinhos. Beijo, Carlinhos, que é um grande padrinho dos meus conteúdos. Ele me ajuda muito. Carlinhos aí, grande mito, viu? Ele é muito E aí bom. O Carlinhos fez um workshop junto com o Rodrigo Mota, grande Rodrigo Mota também. E então, nesse workshop, tava eu e o Maurício lá tentando aprender alguma coisa, né? Que ele falou sobre redes sociais e comunicação na internet. Aí a gente pensou, né? Pode ser super útil para games e jogos no geral. E a gente foi lá, eu e o Maurício. E a gente comentou sobre os jogos e o ministério que a gente tinha. E ele falou, não, pensa em alguma coisa que eu vou apoiar vocês, pra gente desenvolver alguma coisa. Pode ser algum conteúdo, pensa em alguma coisa que eu te ajudo.
E aí eu falei, tipo, nossa, mano, isso é uma grande responsa. O que farei eu agora que recebi este apoio de Rodrigo Mossa? E aí eu orei, fiquei na dúvida. Nossa, que semana. Nossa, foram semanas que eu fiquei orando a Deus. Não sei o que fazer. Mas Deus me trouxe uma resposta, assim, de fazer um time de streamers, né? Pegar uma galera que é cristã, faz live, juntar num lugar só e poder, tipo, todo mundo caminhar junto. E eu consegui também recurso, apoio, patrocínio pra essa galera, porque é muito difícil, né, viver de streams e tal. Bom, aí começou assim a Romans. Hoje a gente tem várias outras vertentes, a gente tem o time de streamers ainda, mas a gente tem agora um foco mais amplo. A nossa missão principal é ser uma comunidade, formar comunidades saudáveis, que impactem positivamente e que possam conhecer a Cristo. Então a gente forma comunidades propícias a que as pessoas encontrem a Cristo. E dessa forma a gente pode transformar o mundo gamer também, né? Então, e aí nesse caso, vai agregando gente no grupo, né? Por exemplo, a galera que quiser fazer parte do grupo, né? Fazer parte do Romans ou do Babalo, como é que funcionaria? Na Babalo é simples, porque assim, tem muita gente nas igrejas que ou são cristãos, assim, que curte o game e não sabe, tem a mesma dúvida que a Dori tinha lá no começo. Falou, poxa, eu gosto, mas o que eu faço? Então hoje o cara que chega na Babalo e fala, eu quero ajudar de vocês de alguma forma, quero participar disso de alguma maneira. É só chegar e será chegado, como diz aquele rap, né? Lógico que a gente vai saber quem é o cara, normalmente vem por indicação, porque a gente não quer ninguém também sendo... fazendo aquilo que a gente não prega contra, entendeu? Então o cara, eu sou cristão, faço isso, chega na live, o cara fala um monte de bobeira lá, então é melhor não tem. Então a gente toma só um cuidado, mas hoje é muito tranquilo, assim, a pessoa querer vir fazer live com a gente, participar de alguma maneira dos campeonatos, na Babalo é bem tranquilão. O Maurício, tem também a galera, né, gente, do backstage, não é só a galera que faz live, tá? Sim, tem toda uma equipe por trás. Assim, o Renan, só explicando. Cara, tem o Maurício vai saber explicar melhor. A galera que edita vídeo, que faz tabela, que teve uma época que eu fazia, agora é o Jean. Então, assim, tem uma galera por trás da transmissão, porque senão não rola, Renan. Se não tivesse a galera, os que estão fazendo live ali se perde totalmente. Entendeu? Uma coisa legal que, assim, quando a gente começou a fazer o campeonato de futsal, qual era uma coisa que a gente pensava? Poxa, gente, essa molecada que tá jogando, 99,9% deles não vão ser jogadores de futebol. Isso é fato. E qual é o campeonato que eles vão disputar que eles se sintam assim, cara, eu tô num campeonato chique, né? Quase nenhum. Então uma das propostas que a gente fez é justamente essa. O cara tem que se sentir no melhor campeonato do mundo. Então ele tem carteirinha, o nome dele tá na internet, aparece no site, tem vídeo, as medalhas não são aquelas medalhinhas que a galera compra na loja de esporte, são medalhas padronizadas. É um negócio, assim, tem cerimônia de encerramento, é um negócio que o menino que joga, ele fala, poxa, eu participo do negócio gigante. Quando a gente veio pro jogo eletrônico, a gente falou assim, vamos manter o mesmo padrão. Então qual que é o padrão? É eu pegar, tô aqui na tela, colocar os moleques numa sala lá e joga e vamos que vamos? Não, eu tenho que saber quem é o melhor que faz isso aí. O melhor é a Liga Brasileira de Free Fire, então a gente esse é o nosso sarrafo tá neles ali. Então vamos tentar fazer coisa igual. Então os caras têm backdrop, a gente tem backdrop. Os caras têm comentarista? Vamos ter comentarista. Tem narrador? Tem narrador. Tem tabela? Tem tabela. Tem melhores momentos? Vamos ter melhores momentos. Tem entrevista? Vamos fazer entrevista. Então tem todo um negócio... Totalmente profissional mesmo, né? É um negócio que o menino se sente assim... Ele fala, eu tô disputando um campeonato grande. Negócio bom, né? Cara, me interessei, achei bacana. Então, só para ver se eu estou acompanhando e se o ouvinte também vai estar acompanhando a ideia que está sendo formulada aqui. Seria, me corrija se eu estiver errado, mas seria como se o Babalo ele fosse a estrutura ali de um campeonato que vocês fazem e o Romans fosse o grupo de pessoas que participam do campeonato?
menos. Assim... A Romance, na verdade, é um grupo de streamers que são parceiros da Ubabalo e que fazem lives com diversos games, aí são diversos mesmo, né? A gente tem até um cara que ele faz live unboxing de Pokémon Card, assim, ó, Pokémon TCG, ele fica tipo... É legal. A Romance faz isso daí. A Ubabalo, hoje, na parte dos games, ela se restringe ao campeonato e a lives de alguns jogos que fazem parte do nosso hall aí. Agora, a Romance vai além disso daí, né? É que assim, apesar da Romance ter surgido da Ubabalo, são duas coisas independentes que são parceiras juntas. Sim. A Romance, o objetivo dela, não é que é uma coisa complementar. Por exemplo, eu e o Band-Aid, a gente faz parte da Ubabalo também, mas não como Romance, mas como Dory e Band-Aid. Mas a Romance, por exemplo, como que a gente se auxilia muito com o parceiro, a gente se divulga uma na outra, por exemplo. E o foco por exemplo, o Maurício faz muitas palestras, porque ele é uma das referências, por exemplo, nesse aspecto. Então ele vai lá e cita a Romance também. A Romance tem um workshop voltado para igrejas, por exemplo. Pastores, líderes de jovens, professores, pessoas que lidam com os jovens, ou até os próprios adolescentes e jovens quiserem ter um workshop, a gente faz workshops e a gente cita o Ubabalo como parceiro. Mas essa é praticamente uma das únicas ligações que a gente tem de fato, né? Assim, claro que quando a gente caminha, a gente sempre se consulta um ao outro, porque a gente vai aprendendo. Porque como é uma coisa muito nova, tem muita coisa que a gente vai aprendendo, tipo, batendo a cara na parede. Nossa, tem vários termos que a gente já passou. Isso é normal, né? Você sabe uma figura que dá pra ilustrar bem o que é a Romance e o Ubabalo? Imagine assim, eu tenho um guarda-chuva, e aí o guarda-chuva tá escrito lá, Ubabalo, é o título do guarda-chuva. E dentro desse guarda-chuva tem várias organizações. Então tem MPC, que é a Mocidade para Cristo, que é parceira nossa, Romance, Elite da Bola, que é do Dirceu, Atletas em Ação, sei lá, N instituições. Por quê? Não que a Ubabalo seja a chefe de todas elas, mas a Ubabalo abriga todas elas dentro do movimento. Entendi. E aí cada uma faz as suas coisas e dentro da Ubabalo elas têm ali uma participação. Porque a Ubabalo, ela não é uma instituição. Se você pesquisar lá um CNPJ, Ubabalo, você não vai achar. Mas é um movimento esportivo que faz parte até do que é chamado movimento esportivo internacional. É uma estratégia que está presente em mais de 100 países, para você ter uma ideia. O Brasil é pioneiro no esporte eletrônico, é o primeiro lugar do mundo que fez campeonato de esporte eletrônico com discipulado. E hoje nós fornecemos manual e know-how para o pessoal de outros países aí que querem fazer também. E o primeiro com time de streamers também, né, Maurício? Vocês tinham comentado que não tem ainda time de streamers em outro lugar do mundo também. Não tem time de streamers. Time não, tem uma coisa muito pontual. Porque a igreja ainda está muito fechada para esse tipo de coisa, né? E esse é o trabalho, um dos trabalhos da Romance é basicamente ter esse contato com as igrejas, né, no workshop. E assim, cara, desmistificar, porque teve uma época que era o futebol, né? O futebol, ele era uma coisa que era a igreja do demônio. Não aceitava. Isso, era do jogar demônio. Bola do capeta, a bola era o ovo do capeta. É isso aí. Hoje em dia, os jogos são o demônio. Isso. Né? Então, a gente tenta desmistificar um pouquinho isso, fazer o pai, às vezes, entender, né? Claro que tem certos jogos que a criança não vai jogar, entendeu? Mas não que ela vai deixar totalmente esse mundo, né? E causar essa separação, né? O grande problema disso tudo é que o mundo tá caminhando para um mundo muito mais gamificado, onde os jogos são muito mais influentes. Grandes marcas hoje patrocinam grandes campeonatos, entendeu? No sentido de a Mastercard... não sei. Uma marca de cartão de crédito fez Não, pode falar que é tão pequenininho que eles não vão saber que não pagou royalties deles, não. Mas a Mastercard fez uma super propaganda específica pro campeonato de LoL, falando sobre jogar pela Amazônia, Play for the Jungle, porque tem a Jungle no jogo. Então eles fizeram uma campanha voltada pro LoL. Isso mostra a importância disso pro mercado financeiro. E se a igreja não acompanhar isso, como que vai ser para se comunicar com a nova geração? Se tudo que eles sabem fazer ou conversar sobre, normalmente gira em torno de jogos ou coisas gamificadas. Antigamente os jogos eram muito nichados, era só aquele nerdão, aquele cara estranho que joga, mas hoje não.
Hoje todo mundo joga, desde o cara que vai lá na academia, fica marombão, o cara que é super empresário, tá lá jogando o jogo dele. Então, como que a gente vai comunicar com as pessoas se a gente não tá dentro desse mundo? Não que a gente vai ser influenciado por ele, mas se a gente não entender esse mundo, né? É muito louco isso daí, porque como entrou o mundo competitivo nos games, isso daí quer dizer dinheiro. E aonde tem dinheiro, os olhos vão na direção, né? O holofote então hoje, tá ali. Com certeza, você pega um menino hoje, antigamente você chegava para qualquer menino brasileiro, o que você quer ser quando crescer? Jogador de futebol. Hoje o menino já fala, eu quero ser jogador de Free Fire. O meu sobrinho, todo lugar que eu vou falo essa história porque é muito engraçado. Quer dizer, pelo menos pra mim foi muito engraçado. Mas o meu sobrinho, cara, ele chegou na casa dele chorando, e aí a mãe dele falou pra ele, o que foi, Joshua? O que tá acontecendo? Ele, eu tô fadado a ser um jogador de futebol. Como assim, Joshua? O que é isso? E a gente acha que o vô dele ficou falando pra ele, você precisa ser jogador de futebol pra ganhar dinheiro, tá? Aquela coisa de sempre, né? Ela, mas quem falou que você tá fadado? Ele, não, eu tô fadado e tal, e eu quero ser streamer, eu não quero ser jogador de futebol. Você tem ideia, um menino de 8 anos, ele não quer futebol, ele quer ser streamer, cara. Caramba. Negócio muito louco isso. Não, mas assim, o legal é que, tipo assim, vocês entenderam que é uma realidade, não tem como correr, que o mundo tá gamificado, conforme vocês falaram, e vocês pensaram, opa, peraí, a igreja tem que estar nesse lugar também, porque se as pessoas estão ali e a gente tem que alcançar as pessoas, então vamos para lá também. Exatamente. E existe um grande problema, porque assim como os atletas de futebol, os atores e um monte de gente assim famosa que é influenciam as pessoas, da mesma forma os streamers, pro players, pessoas do mundo gamer vão influenciar. E que tipo de influência eles estão tendo, né? Uma coisa que o Band-Aid sempre falou pra mim, desde que eu conheci ele. Enquanto você não tá lá influenciando eles, tem um monte de gente influenciando, incentivando coisas muito erradas, assim, falando, por exemplo, sexualizando mulheres, por exemplo, tratando da ganância, arrogância, gente, pro player tem um ego enorme, quanto maior o elo, maior o ego. Falando mal do cara que tá jogando lá com ele, tipo, nossa, que cara ruim, horrível, assim, tipo, meio que num tom de rebaixar o outro, sabe, de arrogância, tipo, eu sou o melhor, sabe, nesse sentido. Pra vocês terem ideia, tem alguns dados aqui, que eu fui falar no lugar esses dias aí, tem alguns dados. Hoje o Brasil, ele só perde em tempo de rede social para Filipinas. Caramba. No mundo inteiro. Um brasileiro, ele gasta 3 horas e 45 minutos na mídia social. Mídia social, Facebook, por exemplo. 80% dos brasileiros que acessam Facebook jogam no Facebook. Caramba. O game está muito presente. Outro dado interessante aqui. A gente tá vivendo uma geração que faz 10 anos que eles estão trocando as mídias sociais pelos jogos. Então, onde eles estão conhecendo pessoas, onde eles estão se relacionando, são dentro dos jogos. E aí, quem tá lá dentro dos jogos? Cara, tem pedófilo, tem traficante, tem aliciador, tem abusador, tem um monte de cara que não presta lá dentro. Esses dias no México desmantelaram uma quadrilha lá que os caras estavam oferecendo para meninos serem jogadores de Free Fire. Os caras se recrutavam, eles colocavam os caras num grupo de WhatsApp, aí depois sequestrava esses meninos para eles trabalharem no tráfico, lá nos cartéis mexicanos. E a polícia lá acabou libertando 5 meninos de 15 anos de idade. Aqui no Brasil foi preso um cara no interior de São Paulo. O cara oferecia diamantes no jogo, que é o dinheiro de troca, né, dentro do jogo, para o menino mandar nudes para ele. Nossa. E não é coisa que eu tô, assim, da minha cabeça, isso aí tudo saiu em jornal. Então, assim, o que o Band-Aid falou, se a gente não tá influenciando esses caras, quem vai estar influenciando? São esses daí. Por isso que a igreja tem que abrir o olho, né? Mas assim, o que vocês têm passado realmente, então, é uma realidade
conforme o Band-Aid falou. Se você não estiver lá, quem tá lá vai fazer e vai falar coisa que é contra aquilo que a gente prega e vive, né? Então, o lance é a igreja estar lá, né? Exato. Através de toda a estrutura que o Babalo fornece ali e tudo mais. E o Romans, pelo que eu entendi também, através da própria influência, né? Dos streams que fazem. Exatamente. Então, é a forma que vocês têm de estar nesse mundo aí e tá fazendo a diferença, né? Exato. E eu até, assim, o pessoal que tá ouvindo aí, eu desafio vocês, entrem no YouTube, na Twitch e pesquisa lá, qualquer jogo. E gasta ali 15 minutos escutando o que as pessoas estão falando aí nas lives. Só besteira, cara. Só tem bobeira. E não é bobeira assim, aquela bobeirinha aquelas besteiras que você dá risada. É pornografia, é palavrão, é duplo sentido. É um negócio assim, é um absurdo o tanto de conteúdo assim de duplo sentido de pornografia que você vê em lives de meninos na internet, cara. O negócio é assustador. Uhum. E a molecada tá toda lá, eu quero ser igual o fulano, eu quero ser igual o ciclano. Aí você vai escutar o que o fulano e o ciclano estão falando. Só bobeira, só bobeira. E aí uma coisa interessante, mesmo os streamers que não assim são tão ruins, eles não têm a palavra de vida eterna. Uhum. É o que mais importa, né, nesse sentido. E como que essas pessoas vão ouvir se não há quem pregue? Esse é o versículo base da Romans, por isso que a gente chama Romans. Tá de Romanos 10, 14 a 15, né? Como que esses gamers vão ouvir de Cristo se não há quem pregue, né? Mas então, beleza. Então, como é que funciona, propriamente dito, essa forma de vocês levar essa mensagem através do Babalo, através do Romans? Vocês entendem e vocês colocam como uma ferramenta evangelística, como um ministério. Então, como é que funciona, efetivamente, como é que vocês levam a mensagem de Cristo através desse ministério? Agora a Dori começa agora, a Romans começa. É que são duas estratégias bem diferentes, né? Mas vou começar pela Romans, que é o que a gente faz hoje, e aí depois eu dou uma pincelada no Babalo pra passar pro Maurício. Mas o que acontece? A Romans, se você for no Instagram da Romans hoje, você não vai ver em nenhum lugar a palavra Cristo, Evangelho, Cristianismo. Porque a ideia do perfil Romans, da empresa Romans, é ser um pré-evangelismo. Captar pessoas que não são cristãs, nunca tiveram interesse nisso, mas têm interesse em jogos, têm interesse em, melhorar a comunidade gamer, até essas pessoas, e jogar essas pessoas pros nossos streamers. Essa é a nossa ideia. Então, a gente faz essa captação de pessoas e manda para os nossos streamers. Isso é um começo, mas o nosso grande sonho mesmo é que a Romans seja conhecida por fazer eventos. Porque para ter uma comunidade, nada melhor que um evento. A gente tem a CCXP, por exemplo, que é um grande evento, tem a BGS, tem a Big Festival, por exemplo. Eu quero muito, muito. Isso foi uma coisa que eu aprendi fazendo mentoria, né, com a Samara da Ban Business, da Ban. Beijo, Samara. Mas foi muito bom para eu entender uma das grandes importâncias do evento para formar comunidades. Então, provavelmente vai demorar muito pra gente conseguir fazer um evento de fato. Mas o grande sonho da Romans é a gente fazer eventos e poder juntar uma galera ali e evangelizar nesse evento. Então, fazer parcerias com o Babalo, por exemplo, a gente pode fazer um campeonato dentro desse evento. A gente pode chamar a galera da Steiger, que é uma galera que tá muito junto com a gente também, faz evangelismo com a galera underground. Uhum. Então, a gente ter um lugar onde não tenha placa, cristianismo, para que as pessoas não cristãs venham e a gente possa evangelizar de uma forma não assim, impositiva, que é, muitas pessoas do mundo gamer são traumatizadas, quiseram me enfiar a goela abaixo. Sendo que a gente sabe que o evangelho é transformação de vida, mas não porque alguém socou na gente comportamentos cristãos, mas porque a gente entendeu e o nosso coração foi transformado, né? Então tem muito essa ideia, né, na Romans. É aquilo, né? Aquela velha frase. Pregue o evangelho, se necessário, use palavras, né? Então a ideia de vocês é pregar com a vida de vocês. Primeiramente, vocês vão isso vai estar fluindo de vocês, as pessoas vão ver que tem algo diferente, e aí quando perguntarem o que é esse algo diferente, a resposta vai ser Jesus, né? Com certeza. Às vezes tem muito... Eu até separei um vídeo, eu não sei se vai dar pra mostrar tudo, tá? Eu gravei numa live minha, que é o Raul, tá? Vou falar um pouquinho do Raul. O Raul é um cara que ele veio na minha live, ele já fez faculdade comigo uma vez e voltou por causa da live. Ele falou, nossa, você faz live, que da hora. E aí, cara, sempre rola, sempre ele questiona alguma coisa da Bíblia, entendeu? Às vezes ele pergunta, ele é uma pessoa que ele tá... Eu creio que ele já se converteu, né? Ele é um recém-convertido. Então ele
ele puxa às vezes esse assunto, então a gente começa a explicar, evangelizar através disso também. Teve um outro caso, né, que eu usei o cubo, ele não vai estar evangelístico. Aqui. O cubo evangelístico, eu tava, jogando LOL, tinha ganhado algumas partidas e tal, e aí o Timo, que é um viewer meu, né, um cara que assiste, assim, muito, um menino, né, ele falou, cara, por que você tá tão feliz? Aí eu peguei o cubo e comecei a evangelizar o cubo ali, na hora, tá ligado? Não foi nada combinado, assim, foi tipo... eu vi o cubo aqui, ele fica do lado do meu computador, ele ficava, né? Eu peguei ele e comecei a evangelizar, que é um cubo que você vai mexendo, né? Ele vai contando a história do evangelho, né? Então, aí ele falou, nossa, que diferente, né? É que a ideia da Rumbles, por exemplo, a gente entender que pra gente atrair pessoas não cristãs, a gente não pode ficar falando jargão cristãos. Então fala assim, se eu falar um monte de coisa que só cristão entende, eu só vou atrair um monte de cristão. Então essa é a ideia, né? Então quando eles vão pra live, aí na live, aí sim eles ouvem de fato o evangelho. Mas é uma estratégia, não que a Romans em si ela não seja cristã, mas é que a gente entende que a gente não vai conseguir atrair não cristãos falando um monte de coisa que só cristão entende. E aí entra também uma coisa que o Babalo faz, que é muito interessante, que eu aprendi no ministério, trabalhando junto nas Babalos The Cups, é que na Babalo a gente faz o campeonato, né? E aí, pro campeonato funcionar, pro jogador poder participar daquela rodada, ele precisa fazer uma missão, que é um devocional. E aí pega um tema do jogo e aí trabalham uma questão da vida cristã. Aí o Maurício pode explicar melhor. Mas isso é uma coisa que vem desde o Babalo Cup, que veio pra E-Cup também. Então vai lá, Maurício, explica melhor pra gente. Na Babalo a gente tem 2 focos, né? Um é a evangelização e a outra que é o foco principal, que é o discipulado. Então a gente entende que se você pegar e criar um mapa do esporte, você vai ter o cara que é o espectador, aí ele pode virar um jogador que joga por lazer, o jogador que quer um negócio mais sério, aquele cara que já vai para uma performance, o que ganha dinheiro com esportes, até o atleta de elite. Então se você traçar uma linha, você vai ter lá do espectador até o atleta de elite. E a nossa ideia e o que a gente acha é que desde o espectador até o atleta de elite você pode discipular o cara, sendo crente ou não crente. Pô, esse cara tá falando besteira, eu vou discipular o cara que não é crente, nem passou pela classe de batismo, nem... a gente entende que você pode discipular, porque a gente entende que o discipulado é você compartilhar a vida. Então, o nosso campeonato, ele nunca vai durar 1 dia, 2 dias. Ele sempre vai durar pelo menos 6 semanas. E pelo menos vão ter 3 campeonatos no ano. Então o cara vai ter 18 semanas para estar ali influenciando o atleta dele. Tem só uma exceção, que são as edições Challenge, que aí é um evangelismo. Aí essa é a questão de evangelismo específica, mas normalmente a gente tem discipulado nos outros campeonatos. Então, por isso que eu dividi. O discipulado ele sempre vai ser amplo, e tem a evangelização, que é um fogo de artifício ali. Então, quando esse cara tá nas 18 semanas lá, acompanhando o atleta dele, qual é o suporte que o Babalo dá para ele? Os devocionais que a gente chama de missão. Então, eu vou pegar lá, por exemplo, aqueles vão estudar essa semana mesmo, a próxima semana, eu fui banido do jogo. Fiz alguma coisa errada, fui banido. O que isso aí lembra na nossa vida? A gente pecou e tá destituído, a gente foi banido da glória de Deus. Então a gente pega todo aquele discurso do jogo, como o cara chega no banimento, traz isso aqui pra Bíblia e faz perguntas pros meninos. Caraca. Fala, legal, você foi banido do jogo, mas a Bíblia fala que você foi banido também da presença de Deus. E aí, como você resolve esse troço aí? E aí a gente usa uma técnica que chama DBS, que é o Discover Bible Study, que é um estudo bíblico de descoberta. Então o próprio menino, ele vai ler as histórias e ele vai responder, ninguém vai dar a resposta pronta para ele. Vocês fazem ele pensar. A gente faz, ele vai chegar nas conclusões dele. E foi muito fera o ano passado. Ano passado esse ano a gente não fez ainda a contabilidade aí, mas ano passado participaram da Ubabalo, entre todos os esportes, 420 pessoas. Caramba. Das 420, 167 chegou na última etapa e falou, eu quero ser um seguidor de Jesus aí, eu quero entregar minha vida para Cristo. Então assim, a gente crê nisso. Agora tem a parte da evangelização, que é feita através desses campeonatos curtos, que você vai ter
um devocional único ali, falando de um plano de salvação, que durante a live você vai falar alguma coisa, e tem as lives que acontecem também na Copa Babalo, que a gente vai dando temas semanais. Então, essa semana foi hashtag Abra a Porta, que foi o tema eis que tô a porta e tal. Então, os caras estão fazendo lá, o streamer, a Kaori, o Band-Aid, o Professor Nerd, o Danny Boy, a Mama Gamer, que são os streamers que fazem parte, e eles sempre vão estar tocando nesse assunto num bate-papo com os caras que estão assistindo ele ali na hora. E aí flui. Dessa forma aí. E o legal que é a questão do relacionamento, né? O discipulado se dá com o relacionamento. Então, Exato. Quanto mais coisas vocês proporcionam pra galera estar junto, mais oportunidade vocês têm de estar fazendo esse discipulado que acontece ali nessa caminhada juntos, né? Exatamente. E é assim, ô Renan, às vezes teve uma época que eu fazia live de 6 a 7 horas. E, cara, você não vai ficar... Haja energético. Cara, você não vai ficar 6 horas falando de Cristo, evangelizando. Você, cara, por exemplo, teve um momento na minha live uma vez que a gente tava assistindo uns vídeos de receita indiana. Que a gente tava assistindo comida indiana. Nada a ver, né? É bom, hein? E aí, bom, hein? Nossa, que Estômago, maravilha. E aí estômago, a gente começou a conversar sobre aquilo. E aí foi levando, sabe? Tipo, aí de comida indiana, o outro falou de sentido da vida, porque lá na Índia tem os deuses. Um exemplo, tá? Bem assim... E aí eu falei, não, mas eu sou cristão, eu acredito num Deus só. E aí, entendeu? Sempre tem algumas coisas que puxam muito, assim, e é muito aleatório, assim, às vezes, né? O mais incrível é que, às vezes, eles chegam na gente pra perguntar, porque eles sabem, a Dory e o Band-Aid, ou a galera da Babado, eles são crentes. E eu tô com essa dúvida. O que um crente pensa sobre isso? Os caras chegaram a falar pra gente sobre legalização do você sabe o quê? E aí, a gente falou, mano... E agora? O que a gente faz? Irmão, vou procurar na Bíblia, o que a gente acha? Ou então... Não, desafia vocês amor, também, falar, né? Amor. É legalização da maconha. Né? Isso. E aí faz vocês pensarem também, força vocês a pensar, a buscar as respostas. Isso é muito legal, cara. Porque assim, sair da caixinha é um negócio muito importante, porque eu vejo que eu tenho uma amiga, uma advogada aí que ela é cristã, e ela fala o seguinte, que o cristão, ele entrou num gueto e fica lá dentro daquele guetinho dele lá, sabe? E sabe aquele abraço, aqui tá gostosinho, aqui tá bonzinho. A bolha gospel. É, exato. E aí, cara, as pessoas estão fora pensando e a gente tá aqui, igual aquele episódio do Mr. Bean na igreja lá, falando aleluia, nem aí que tá acontecendo, tá ligado? Um movimento novo que eu tenho sentido é que, assim, depois de a gente tá fazendo isso já faz um ano e pouco, né? Eu tô sentindo agora a galera da igreja que vive ouvindo a gente falar, não, porque na live aconteceu isso, e porque aconteceu isso, eu tô vendo gente da nossa igreja agora se interessando, colando a nossa live e apoiando a gente. Então, se você tem interesse de ajudar, mas não sabe fazer live, não quer fazer live, cola em alguém que faz e apoia. A gente tem o Chico, a gente tem o Igor, a gente tem a galera do... O Ameba. Do Ameba também. Ameba não, Gustavo. Mas aí são pessoas que colam, né, na live, e às vezes o Chico, por exemplo, ele é muito bom em teologia. E às vezes eu e o Renan, a gente tem uma outra habilidade. Por exemplo, eu consigo comunicar de uma forma lógica. O Renan comunica de uma forma acessível. Mas às vezes falta uma base teológica, e aí chega o Chico e ajuda. Ou tem o Igor também, que consegue falar de uma forma mais descontraída, ou que consegue... Entendeu? Eu acho que a igreja pode estar junto com a gente nessa também, entende? Sim. E sempre quando tem alguém no chat, Renan, é muito mais fácil, cara. Porque você tá ali, às vezes, por exemplo, eu tô focado jogando. Quando eu tô jogando, eu tô pensando em 200 bilhões de coisas, assim, tipo... Tem que matar aquele soldado do time ali. Tu tá pensando em mirar e, tipo, jogar granada, e aí você tem que se esquivar. Tipo, você tá pensando nisso, e aí o cara solta assim, ó, o que é a Trindade? O que é Espírito Tá ligado? Tipo, aí você responde, Alt W Tu fica, muito tipo, bom, mano, tu fica assim, já aconteceu, tá? Tipo, eu tô jogando, o que você acha, quem é Deus na sua vida? Sabe, uma pergunta muito assim, tipo, pá! Aí eu, beleza, pera, calma aí, entendeu? Mas não é o outro jogador querendo fazer você se atrapalhar pra ele ganhar de você, não? Não. É sacanagem. É uma tática, pô. Mas, cara, aí a Dory falou um negócio que aí eu acho interessante a gente pontuar aqui. Você falou que a galera da igreja de vocês
que até um ou 2 anos atrás que não dava bola, agora eles estão começando a olhar um pouco mais e dar um pouquinho mais de atenção. Então, como é que tem funcionado isso com a igreja, né? Tanto a igreja de vocês quanto várias outras igrejas. Porque eu, assim, no meu mundinho pequeno aqui, aqui eu sou interior do Rio de Janeiro, gente. Aqui, se eu chegar com uma dessa, a galera vai me chamar de doido, desviado, maluco. Vocês já passaram por essa fase e agora estão um pouquinho mais à frente, né? Mas como é que vocês viram essa mudança aí de mentalidade? Ou ainda está muito retraído, muito para trás ainda? Apesar de eu falar igreja, esse movimento acontece muito mais entre os próprios jovens. A galera da minha célula de jovens, por exemplo, jovens da igreja do Renan, do Band-Aid. Não sei como que funciona na igreja do Maurício. Na minha igreja foi mais ou menos igual ele falou. A primeira foi um choque, só que depois, lá na frente, eu explicando e falando dos resultados, a galera já começa a falar, meu, legal. Ó, pra você ter uma ideia, tem uma senhora na minha igreja, ela tem 84 anos. E ela joga também? Ela não joga, mas ela todo mês ela me dá 3 bíblias daquela de mangá, pra eu dar pra moleque. Caraca! Ela fala, não, e aí quando não tem ninguém porque daí eu vou investir no moleque que tá afim de alguma coisa. Ela fica, não tem mais nenhum lá não? Caramba, que legal. Então assim, uma senhora de 84 anos de idade. Top. Uhum. O que acontece com os jovens é que quando eu falo sobre jogos, o primeiro impacto que causa neles é caramba, mas eu nunca pensei nos jogos como um evangelismo. Porque a gente separa, que nem, por exemplo, a questão da música, o entretenimento. Uma coisa é isso e a outra coisa é a vida cristã. Por exemplo, trabalho já foi desmistificado pra muita gente, por exemplo. Ainda tem muita gente que separa a vida cristã de trabalho, mas é uma coisa mais comum entender que é uma coisa da vida cristã. Mas os jogos, cara, eu tô lá pra jogar, entende? Então, a primeira coisa que eu falo, as pessoas sentem caramba, como assim? E aí elas perguntam e ficam pensando. Aí depois de algum tempo, de tanto que eu falo disso, aí eu falo, nossa, que interessante, vou colar um dia na sua live pra entender melhor. Uhum. Então com o jovem é um processo menos difícil. Mas, por exemplo, o Band-Aid tem uma experiência ruim com o pai de um adolescente, por exemplo, né? Isso. É que assim, eu falei, a minha igreja tem muita abertura. Graças a Deus, o meu pastor, ele quando eu falei dos jogos, cara, não teve nossa, mas é isso mesmo? Uhum. Porque aí entra um pouco também, eu acho que eu sempre fui muito ativo na igreja, eu sou do Ministério de Missões da igreja, entendeu? Então eu sempre servi. Então quando eu falei dos jogos, naturalmente meu pastor falou, cara, você não quer falar na frente sobre isso? Então eu falei numa reunião de jovens sobre o Babalo, aí eu trouxe slide e tal. E aí teve um menino que foi interessado, né? E aí eu até conversei com o Maurício, né? A gente montou meio que um timinho ali da molecada, só que esse menino, o pai dele não deixou ele jogar. Ele falou, não, você não vai jogar, mesmo sendo cristão, você não vai jogar. E não deixou. E aí o menino veio mó triste, sabe? Fala, pô, eu não vou conseguir. Aí eu não tive o que fazer. Eu só falei, não vai ter como mesmo, entendeu? E esse menino vai jogar escondido com outras pessoas que não são cristãs. Esse aí é o ponto. Cara, esse é o ponto. Porque o moleque, ele tá no quarto dele lá, ele baixa... Aqui, ó, 2 minutos ele hoje baixa, não dá celular, videogame... joga, aí ele vai, desinstala, aí o pai dele pergunta, ei, você tem alguma coisa? Não, pai, tá tranquilo, ó, tem nada aqui. Aí na noite ele vai lá, baixa de novo, e é assim a vida dele. E ao invés de estar jogando com uma galera que tem a mentalidade, tem a mente de Cristo, que tá fazendo um negócio ali intencional pro bem, a favor do reino, ele vai estar jogando com uma galera que só vai trazer coisa negativa, né? Exato. Eu tô tendo uma outra experiência que são com pastores, né, de igrejas. Então eu tenho falado em alguns lugares sobre esse conflito, primeiro sobre conflito de gerações, como a gente fala ao mesmo tempo que um cara que é baby boomer tá lá na sua igreja com um menino da geração alfa. Como que eu faço esses dois se comunicarem e se respeitarem? Como que eu entendo que a nossa geração tá gamificada? Essa geração tá gamificada. Então eu tenho falado, e pelo menos os que eu tenho falado, aparentemente eles têm entendido. A não ser que eles estejam mentindo. Se estiver mentindo, já sabe o que vai acontecer com eles, né? Mas e assim, todo esse trabalho que vocês têm feito, né? O que traz muita visibilidade são os frutos, não tem como a gente negar. A gente vai saber se o trabalho é legal ou não pelos frutos que ele gera. Então, vocês
já tem conseguido trazer isso, a galera tem conseguido enxergar no trabalho de vocês esses frutos chegando, as vidas se rendendo, a galera querendo buscar mais de Cristo, mudando, às vezes a pessoa já era crente, mas ela mudou a postura dela, mudou o jeito de ser, porque o discipulado ele vai trabalhando isso também na gente, né? Então isso tem acontecido no projeto de vocês. Tem acontecido. Eu até quero falar um testemunho do ano passado, que foi o seguinte: surgiu uma live de um cara aí na internet falando que o Free Fire era do demônio. Eu já ouvi também isso, na minha igreja. Mas tem um pastor, tem um cara, o cara teve não sei quantas mil visualizações lá. Por que os benditos produtores do Free Fire fizeram? Eles colocaram um emote dentro do jogo. Emote é uma dancinha que o jogador faz quando você ganha e tal. Eles colocaram uma dança lá e colocaram o nome Dança do Demônio. Por ignorância, assim. Esse pastor começou a descer a lenha, tal, não sei o que é do demônio, e começou a ter vários relatos de pai e mãe falando: não, meu filho depois que jogou isso aí teve convulsão. O meu filho ficou endemoniado. O meu filho não sei o que, tal. Eu falei, gente, não é possível isso. E fui pesquisar a tal da Dança do Demônio. Liguei para amigo nosso que mora na África, entrei em artigo científico, cara, eu pesquisei de verdade mesmo. Aí achei a tal da dança. Achei a dança lá. Essa dança é uma dança da Costa do Marfim, chama dança Zauli. É uma dança cultural que os caras fazem quando uma tribo vai visitar outra, para festejar a colheita, para mostrar, inclusive é a única dança da Costa do Marfim que é permitido você filmar, porque é uma coisa cultural. As outras danças que eles têm alguma coisa a ver com a parte espiritual, religiosa, mas essa dança específica, não. Aí a gente começou a criar um programa na Ubabalo chamado Na Mira, que a gente trazia as coisas polêmicas dos jogos para discutir na visão bíblica, assim. Cara, que legal. E a gente falou desse troço aí, falou, gente, isso aqui é um engano, não tem dança do demônio, isso aqui se chama dança Zauli, blá, 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 blá. Cara, eu não sei se foi coincidência isso, não tem essa informação, mas depois que a gente fez esse programa, a empresa Lagarena, que é a produtora do jogo, mudou o nome do jogo de dança do demônio para dança Zauli, igual a gente tinha falado na nossa live lá. Então, assim, além dos frutos com a molecada, você começa também a influenciar em outros sentidos, né? Cara, muito, muito bacana. E na Romans vocês também têm frutos sendo gerados, né? Kaori, o Band-Aid aí, já tem um testemunho bacana pra gente pincelar aí rapidamente. A gente tem, assim, só que como não é uma coisa muito centralizada e a gente tem menos de 6 meses ainda de Romans, é bem novo. Cara, tá nascendo ainda, né? Sim, é bem embrionário. Mas a gente tem alguns frutos que são um pouco diferentes, né? Por exemplo, tem frutos, por exemplo, que a gente pode ver na live de cada pessoa. Onde tem os frutos, normalmente são nas lives das pessoas. Na minha live, na minha produção de conteúdo, que eu escrevo textos, eu faço meus stories, eu sempre coloco um versículo do meu devocional. Eu tô em Isaías, então não tem como compartilhar, porque Isaías não adianta compartilhar com não crente. Porque é muito, muito diferente, né? Até pra crente é difícil. Exatamente. Mas, por exemplo, tem um amigo meu, que é do colégio, ele acompanha a minha live, ele modera a live pra mim, a gente era amigo no colégio, a gente voltou a se falar por causa das minhas lives, e ele é super ateu, mas ele comenta nos versículos que eu falo, olha, não entendi isso, o que é temor de Deus? Por que eu tenho que ter medo de Deus? Eu falei, não, cara, não é isso. E aí também vem pedir conselho pra mim e fala, eu tô fazendo isso pela minha vida, você que é crente aí, o que você tem pra me dizer? Aí vem falar pra mim essas coisas. E tem gente também que vem falar pra mim, olha, eu sou recém-convertida, eu encontrei seu perfil, e agora eu me sinto incentivado por você. Ou então, pessoas que, por exemplo, vão na nossa live e ficam a madrugada inteira conversando com a gente, tipo, mas como assim Deus é 3 e é 1? Mas como assim? Aí tem um monte de gente que é recém-convertido, gente que não é crente, gente que... Enfim, gente todo tipo quanto é tipo. E aí, chega na live e... Eu não sei, acontece, é muito mover do Espírito Santo ali. A gente não tem um fruto de uma conversão ainda, mas eu já vi eu não sei, alguém falou pra mim, que algum missionário contou, que a vida do missionário, as pessoas perguntam, né, quantas vidas foram convertidas? Aí a pessoa fala, eu não sei, eu só sei que eu tô pregando. Então, uma coisa que eu tenho aprendido é que, uma coisa que eu ia ficar muito frustrada no começo é, Deus, eu sou uma péssima evangelista, ou uma péssima missionária,
Porque olha a minha live, tem 3 pessoas, Deus, o que eu faço? E aí Deus me desafiou e falou, não, você tem que me glorificar, mesmo se tiverem 0 pessoas. E aí eu falei, nossa, Deus, é verdade. Mas os frutos eu tenho visto, assim, das pessoas verem a gente como uma referência, no sentido de, cara, eu tô com um problema na vida. O que será que os crentes pensam sobre isso? Então, ao invés de eles irem para os pastores aleatórios que eles encontram, coisa assim, eles já têm relacionamento com a gente. Então, eles vêm até a gente, né? Esses são os principais testemunhos, ou de histórias que eu tenho, principalmente, visto na minha live. Não sei o Band-Aid, acho que é bem parecido, né, a nossa experiência. Eu acho que é um pouco diferente, por quê? Porque o nosso tipo de conteúdo... Até é diferente, assim, é verdade. É muito diferente. Por exemplo, a minha live, normalmente... Vou dar um exemplo, tá? Eu tô jogando LOL, e aí, do nada, eu paro de jogar e começo a ver um vídeo. Sei lá, esse dia a gente viu um vídeo de um cara explorando a área 51, tá ligado? Tipo, tentando invadir a área 51. E aí a gente morre de rir, tá ligado? Porque é aqueles vídeos todo meio amador, assim, o cara zoando. Então a minha live, normalmente, é um pouco mais, parece... Sabe aquela conversa que tem os moleques na rua, depois de jogar futebol? Sei. Sentado na calçada e começa a falar, tipo, uns negócios... Totalmente tipo, aleatório. Então, é mais ou menos isso. Né? Então, assim, uma coisa que eu tô equilibrando ainda, né? É um fruto, né? Meio que tá nascendo em alguns viewers meus, né? Da gente equilibrar um pouco. Porque, assim, por exemplo, antes eu brincava muito. Então, quando eu ia falar sério, os moleques compravam susto, que na minha live tem como comprar susto. Comprava susto, comprava meme, né? Pra jogar na live. Sempre tinha um momento, assim, que eu não conseguia, tá ligado? Tem um momento sério. Assim, um momento sério. Eu só queria falar sério. Os moleques ficavam rindo e falando, sabe, do jogo, etc. Mas eu vejo a evolução, sabe? Hoje em dia, quando eu pego pra falar um bagulho, dar um conselho, o menino ouve, entendeu? Um grande fruto é o Timo, né? Ele colou na minha live no começo, lá quando eu tinha, tipo... Nossa, que fruto, né, o Timo, gente? Um baita de um... parece uma melancia. Mas assim, o Timo, ele chegou na minha live... Cara, ele falava uns bagulhos surreal, assim, de nazismo, sabe? Os negócios tipo nazismo. Ele soltava piada nazista. Aí, do nada, soltava piada racista. Eu falei, mano, cara, não, velho, não é assim. Aí a gente começou aos pouquinhos. Hoje, mano, cara, ele conversa no chat com uma pessoa normal, entendeu? Ele entende o que eu falo, né? Eu já evangelizei ele várias vezes. Mas isso é um baita de um testemunho, né? Sim. E aí eu evangelizei várias vezes. Teve até uma época que eu peguei de novo o cubo, sabe? Tipo assim, era a 3ª vez. E nesse dia ele tava nervoso, porque ele tinha perdido muitas partidas, né? Eu falei, Timo, Deus nos amou muito. Aí eu comecei, quando eu puxei o cubo, ele falou, mano, solta essa droga desse cubo, senão eu vou sair da live. Tipo, mano, foi um momento engraçado, assim, sabe? Mas, cara, mano, eu ri muito esse dia. Mas é uma amizade que você vai criando com o menino, que às vezes, por exemplo, esses dias eu tava dando conselho amoroso pra ele, explicando o que é amor na Bíblia, tá ligado? O que é defraudação? E aí, mano, eu fiquei pensando, será que ele falou isso pra mãe dele, pro pai dele? Eu acho que eu sou a primeira pessoa que ele tá falando ali. Caraca. Então, você tem uma responsabilidade ali, agora eu, o Band-Aid, né? Cara, a minha responsabilidade é não falar abobrinha e deixar Deus me usar, apesar de eu ser idiota, entendeu? É tipo isso, é basicamente isso. Muito bom. O Bill Bright, o cara que fundou a Cruzada Estudantil, ele tinha uma frase que é: prega o evangelho no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Então, a gente nem sabe o que vai acontecer. Lá na eternidade, Timo, você tá aqui, pô. Mas você não fez aquela oração comigo. Ele falou, Band-Aid, na 3ª live já tinha entregue minha vida para Jesus, você nem sabia. Então a gente não sabe, né? Cara, muito bom. Uma coisa, o Renan, que eu vou dar um spoiler aqui do treinamento da Ubabalo, né? Porque esse treinamento que o professor ele faz, uma das coisas é ele conscientizar o cara que todo lugar que ele tá pode ser um lugar santo. Então a gente separa lá um monte de frase, um monte de palavra, aliás. Então lá, Bíblia, pastor, bola, campo, videogame, igreja. E a gente fala pros caras que estão participando, o que é santo e o que é profano? E o cara é rapidinho, isso aqui é santo, isso aqui é profano. E aí no final a gente fala, na verdade, tudo pode ser santo e tudo pode ser profano, porque depende de você. Caraca. O que você tá falando? Porque, cara, não, mas pastor pode ser profano, se o cara não tiver cheio de Espírito Santo, o cara não tiver uma vida boa ali, só maquiando aquela pose de pastor, ele é profano. Mas você vai no campo, que tem um monte de gente lá jogando, que não quer nem saber de igreja, ali pode ser um lugar santo.
porque você pode estar pregando o evangelho pros caras ali. Né? Cara, muito legal. E assim, você falando essa questão do santo e do profano, uma dúvida que entra para mim e para várias pessoas que vão estar ouvindo isso aqui, e a galera que ouve desse pessoal, pessoal gamer fazendo evangelismo. Cara, essa situação, os jogos que vocês jogam lá, tanto nas competições, né, dos campeonatos que vocês fazem, ou os jogos que a galera costuma jogar, vocês jogam de tudo ou tem coisas que eles falam, não, esse aqui a gente não joga, esse daqui tá pesado demais... Ou não, vocês jogam de tudo e é aquilo que você falou, tudo pode ser santo ou profano, dependendo da forma que a gente vai usar, né? Quais são, tipo, os jogos que vocês têm naqueles campeonatos de vocês? O que mais rola aí? Vou Tem falar que atualizar o tiozão depois... aqui, porque de jogo eu tô totalmente por fora. Aqui eu sou o tiozão da parada. Galera aí, tudo novinho. Eu que tenho barba branca. Mas aqui, você tá andando com gente jovem aí, você é jovem na alma. Eu já tenho o espírito de 60 anos aqui, meu irmão. A coluna é de 60. A minha coluna deve estar de uns 80 já, cara. Nossa. Bom, na Ubabala a gente faz campeonato de basicamente 3 jogos, que é o Free Fire. Uhum. Por que o Free Fire? Ele é um jogo super democrático. Ele roda em qualquer celular, ele é um jogo gratuito. Pra você ter uma ideia, ele foi em 2018 o jogo mais baixado da Play Store e o mais rentável. Nossa. O que mais deu dinheiro. Então a gente usa esse jogo. A gente usa o LoL, que é o League of Legends, que também é um jogo para quem joga ali no computador, ele é gratuito. Acho que é um dos mais conhecidos. Eu que não conheço de nada, eu conheço o LoL. O competitivo do LoL é muito forte, né? Eu acho que é o mais conhecido do mundo, Band-Aid. Cara, eu tava vendo uma matéria, não sei se é verídico, tá? Que era da Sport TV, mas é um dos mais conhecidos por causa da tradição, né? Que ele é muito tradicional agora, né? Hoje em dia. Ele foi o primeiro e-sport a ficar reconhecido mundialmente, tá? O primeiro campeonato de esporte não foi do LoL. Tá? Do CS, né? CS. Foi o CS1, na verdade foi o StarCraft, amor. StarCraft, caramba. Isso. Inclusive o StarCraft na Coreia ele ainda é muito tradicional, né? Não, mas eu acho que o LoL realmente é um dos mais conhecidos. E a gente fez campeonato de Call of Duty. Então foram os 3. Free Fire, LoL e Call of Duty. Isso, agora a live a gente tem de Brawl Stars, que é um jogo de tiro, só que é infantil demais. Tem de Fortnite, tem de Rainbow Six, e tem de LoL e de Free Fire. Minecraft deu uma pausazinha aí, mas tem live de Minecraft. Ele tá resolvendo umas pendências espirituais com o nosso parceiro lá. Mas a ideia, por exemplo, se hoje tem um cara lá, o Professor Nerd, se ele chegar e falar, vamos fazer um campeonato de Rainbow Six, vamos fazer. E aí tem os jogos que a gente nem vai cogitar ter no Babalo. Por exemplo, GTA. Então tem isso, vocês têm opa, isso daqui já não dá pra gente. Porque não dá pra você usar um jogo que incentiva roubo, que incentiva um monte de coisa que aquele jogo tem, entendeu? Cara, então aí tá uma coisa legal que você tá me passando, por quê? Eu tava pensando que, bom, será que a galera aceita tudo, então, porque, assim, minha adolescência eu rufava no GTA e era matando e roubando e... Então. Eu já vi moleque lá no nosso time falando assim, mano, eu tava jogando GTA hoje, você não sabe, roubei 2 bancos. Falei, que é isso, cara? Tá maluco? Uma experiência minha agora sobre esse negócio de jogo, tá, Renan? Eu faço live de terror, tá? Eu fazia uma vez por semana. É bom, é legal, mas assim, tem alguns jogos que eu vejo tomo muito cuidado antes. Porque tem jogos de terror que, cara, você assusta, você ri, o público também ri, mas tem uns que eu já até joguei na live, entendeu? E eu tive que parar no meio, né? Tava pesado. Foram 2. O próprio produtor chamava Satanás. Aí eu fiquei meio assim, sabe? Tipo assim, porque você começa a jogar o jogo, tá divertido. Aí a história vai começando a ir pra um lugar tão, tipo, espiritualmente falando, pesado, que eu parei de jogar. Eu falei, gente, não vai jogar, tá? Por causa dos meus princípios. E é uma coisa que eu me policiei, é uma coisa que eu aprendi muito, porque eu não vi antes desse jogo. Então, hoje em dia, quando eu vou jogar, por exemplo, um jogo de terror, eu vejo uma gameplay ali, entendeu? Algumas coisinhas, qual que é a história do jogo, né? Mas foi uma vez, assim, cara, que foi um aprendizado, entendeu? Essa parte
de game, assim. Também o Espírito Santo vai incomodando, cara. Acho que não tem jeito. Acho que a gente tem que ter um pouco disso também, esse feeling, né? Você tá em comunhão com Deus, tá em comunhão com o Espírito Santo. Vai chegar uma hora que ele vai falar, ó, sai disso, que isso daqui não serve pra você, não tá muito legal. Eu acho que a gente tem que ter um pouco disso também, né? Desse feeling. Uhum. Esse negócio que você falou da gente ter o discernimento, né, e o Espírito Santo falar, isso é super importante, porque às vezes um jogo tão inocente pode causar um problema. E às vezes um jogo que você pega o Free Fire é jogo de tiro. A primeira coisa que me perguntam mas é de tiro, tá matando o outro. Só que o cara que tá fazendo ali, ele não tem que levar pra esse lado. Matou, o tiro, o sangue. Uhum. Ele vai levando como um esporte mesmo, né, Band-Aid? Até no League of Legends é a mesma coisa, né? Senão a gente não poderia ir pra, sei lá, partida de paintball também. Exato. Nossa, aí tem vários exemplos, né? Não pode... Como Romance, assim, não tem nada, uma regra, assim, não tem nenhuma coisa que a gente... Não tem nenhum impedimento. Assim. Isso, não tem nenhum impedimento na Romance para os streamers, mas é uma coisa que eu sempre deixo muito clara para todos os streamers. E pra entrar na Romance é uma coisa que eu confiro. Olha, a live é um ministério, no sentido de você faz aquilo para evangelismo, né? Então, ter essa consciência. Eu nunca tive nenhum problema, até porque a gente é bem novinho, mas eu acho que a gente não vai ter muito pro futuro, porque a ideia é essa, né? Por que eu vou jogar um jogo que eu não consigo tratar essa ideia? Se alguém resolver fazer uma live de GTA, ok, tudo bem, mas eu acho que seria legal sentar e conversar com essa pessoa pra gente, alinhar e pensar como que a gente pode jogar isso pra glória de Deus? Será que a gente consegue fazer isso? Como que a gente faz isso? Eu não tenho a resposta pra isso hoje, aqui e agora. Mas se alguém falar pra mim, não, eu quero fazer. Se o Band-Aid chega pra mim, não, vou fazer. Aí a gente entra em conversa. A gente já sentou e conversou sobre várias coisas, na verdade. Muitas coisas. Porque assim, eu sempre sou a pessoa, normalmente, que vou muito no feeling, assim. Eu falo, mano, vamos fazer mesmo, entendeu? Se não der certo, a gente, né, dá uma... né? Sabe? Mas aí... Você é o cara do hype, né? Tá lá, vambora, tá bombando, vamos chegar nesse... Mano, vamos lá, vamos ver como faz, entendeu? Tipo, um negócio assim, né? Mas é bem isso, né? Tomar cuidado, assim, às vezes alguns jogos que, cara, tem uns jogos que não tem condição mesmo, sabe? Porque às vezes é tão assim, sabe? Você se sente tão mal jogando, entendeu? Que nem esse jogo mesmo, né? É um de terror que o gráfico era muito real, entendeu? Contava a história de uma família que foi morta ali, entendeu? Então, tipo, isso já é um pouco pesado. E aí contava um pouco de cada pessoa da família, entendeu? Mano, ficou um clima muito assim, tipo... Eu fiz uma live primeira, eu terminei a live, eu fiquei tipo meio... Cara, não é legal. Aí eu fiz a segunda. Aí no meio da segunda, eu falei... Galera, não, vamos jogar um LOL, entendeu? Vamos... Aí até o pessoal ficou... Não, termina. Não vou terminar. Então, você fica... Tem jogos que você não consegue jogar mesmo, assim, sabe? É muito espiritual, cara. E é uma dificuldade, porque a gente não tem uma referência, não tem um manual de como ser um streamer cristão. A gente não tem um manual. A gente tá fazendo... No movimento da Albabalo tem a coalizão, é ao contrário. Mas tem a coalizão também que tá fazendo um manual pra galera ter meio que um guia, assim, como fazer algumas coisas. Mas é difícil, porque não tem referência. A gente não tem a mínima referência do que pode ou não pode fazer, ou como fazer. É porque no movimento internacional esportivo, a gente, como o esporte como um todo sofreu os mesmos problemas lá atrás, agora eles estão criando um movimento internacional de esportes eletrônicos. Então é o mesmo processo, criação de manual, como que fala na igreja, o que pode, o que não pode, quais são as ferramentas, as estratégias, é tudo muito novo, né? Apesar dos jogos eletrônicos existirem há muito tempo, para a igreja é uma coisa muito, muito nova. Cara, é interessante, realmente. É novo, é aquilo que a Kaori falou, vocês não têm referência, né? De, tipo, a gente vai seguir quem? Quem que tá falando sobre isso? Então, vambora, vocês mesmo vão falar e montar esse manual aí e mandar pra gente, porque é uma coisa extremamente necessária. Eu acho, vocês tocaram num ponto interessante, porque não só os jogos, mas os tempos que a gente vive hoje são tempos, assim, onde é tudo muito novo, e você não tem resposta para a grande maioria das questões, né? Igual, tem tantas questões que têm surgido, principalmente para os nossos jovens e adolescentes, que eles perguntam, cara, o que você acha sobre isso aqui?
e a pessoa não tem uma resposta bíblica para dar porque não sabe, porque não ouve o pastor da igreja falando, porque não ouve o líder dele falando, não tem uma referência daquilo ali. Uma crítica, então, Renan, uma crítica à igreja atual, né, eu acho, é que a gente está muito atrasado, cara, em relação a alguns assuntos. O Rodrigo que já fala sobre isso, que a igreja está sempre alguns anos atrasada, né? Ela sempre, por exemplo, sei lá, a gente está vendo questões de gênero e tal agora, sabe? Mas isso já tem há um tempo já. E aí sempre isso vai virando uma bola de neve, entendeu? E aí a igreja parece que não... Mas sabe o que acontece? Não é que é uma bola de neve. Na verdade, a igreja, eu não quero entrar nesse assunto porque eu não quero ter problema. É porque é muito mais fácil... É lógico, é muito mais fácil eu falar não. O moleque chega na minha igreja lá, vamos fazer um time de LOL? Não. Vamos fazer um time de Free Fire? Não. Vamos fazer um time? Não. Por quê? Porque é um problema a menos que eu vou ter, só que na verdade não é. Porque quando ele começar a se relacionar com a galera que tá fazendo isso, que tem uma influência na vida dele, que são da pá virada, aí quando ele vem pra igreja, ele tem um problema. Essas semanas eu tenho recebido mais muitas ligações assim de gente falando: meu filho tá viciado em jogo, o que eu faço? E a resposta, na verdade, você tem que ter disciplina na sua casa, mas o pai não tá mais nem aí. Hoje tem a primeira coisa... junto. Por que você não joga junto com seu filho? Mas sabe por quê, cara? Porque hoje é muito fácil eu pegar um celular e dar na mão de uma criança de 5 anos e falar, se vira. E ela vai baixar jogo, ela vai jogar, ela vai fazer tudo. Aí quando tiver com 15 anos... Aí acabou, vai querer reclamar do resultado, né? Exato. Não, e é interessante que você falou, tipo assim, é muito mais fácil eu falar não do que eu explicar o porquê, do que eu dar os motivos, e aí a gente entra numa situação de uma geração em que, tipo assim, eles querem saber, isso pode, isso não pode, eu posso, eu não posso. É muito limitado no sim ou não, quando na verdade a gente deveria fomentar o contrário, você fomentar o questionamento, você fomentar, cara, por que eu não posso? Eu não posso por causa disso. Porque se a pessoa não entender a essência daquele não, cara, lá na frente ele vai acabar fazendo. Exatamente. Ou, se a gente não começar a explicar os porquês, né? E aí a igreja tem que entrar se debruçando sobre esses assuntos, estudando, pesquisando sobre, para poder falar com propriedade. Porque não adianta eu falar, você não pode jogar esse Free Fire aqui porque tem a dança do demônio. Aí daqui a pouco vai vir o outro influenciador e vai falar tudo aquilo que o Band-Aid falou, que não é dança do demônio, não sei o que lá. E aí o cara fala, o cara da igreja não sabe de nada, né? Pois é, qual a autoridade que ele tem? Qual a moral, né, que é a linguagem? Qual a moral que esse cara tem pra falar disso pra mim? Não tem. Então é muito engraçado isso aí, porque um dia eu falei até pro meu pastor, na minha igreja. Falei, pastor, hoje em dia a galera questiona mais. E a tendência é questionar mais ainda e mais cedo. Informação, né? É a era da informação, né? Muita informação. De uma coisa, eu tava pensando agora, uma coisa tipo super momentânea que surgiu. Eu já ouvi uma vez, eu tava na igreja do Band-Aid, o pastor falou que ele jogava videogame quando ele era mais jovem. Aí eu fiquei pensando, eu acho que o pastor do Band-Aid não é o único pastor que já jogou algum videogame. Por que será, então, que as pessoas da geração, por exemplo, de 50 anos, devem ter jogado algum Atari, jogado alguma coisa de fliperama? Cara, essa pessoa já tá um pezinho lá a mais. E eu acho que talvez essas pessoas terem contato, como eles eram jovens e como eles jogavam, talvez seja uma porta de entrada para eles tentarem entender a realidade de hoje em dia. Não sei, o Maurício deve saber mais como pode fazer essa abordagem, mas foi uma coisa super espontânea que surgiu agora na minha cabeça. No meu ponto de vista, eu acho que é aquilo que eu falei, é mais fácil não. Pra você ter uma ideia, eu vou falar quando eu tinha 15 anos, isso faz bastante tempo já, mas sábado, eu e mais 3 amigos meus, o nosso rolê, qual que era? A gente ia para um outro bairro perto da minha casa, porque lá era o bairro que tinha as máquinas de fliperama, então a gente, era um evento isso, a gente ia, jogava lá 2 fichas, voltava para casa comentando isso daí, só que a informação não era como o Band-Aid falou, não era igual hoje. Que eu pego o celular e eu tenho informação sobre tudo. Não era isso, a gente não sabia das coisas. A gente sabia das coisas quando assistia o jornal, quando o seu pai assinava o jornal lá, Folha da Tarde, o cara jogava de madrugada no seu quintal. Essa era a informação, então era sempre de um dia anterior, né? Esses caras, essa geração, ela não foi se atualizando. Então, até hoje, ela é a geração que está esperando o jornal dentro do quintal deles.
Só que o jornal tá na mão do filho dele dentro do celular. E o moleque tá sabendo o que tá acontecendo agora lá em Botsuana, na África. E o cara não quer se reciclar. Então, para ele é mais fácil ele falar assim, olha, no meu tempo não era assim. Essa frase... Essa frase é típica. Famosa. Meu tempo na não minha era época... Assim, Mas sua época, cara... Na época deles o jogo até tinha, mas era um jogo santo. Hoje em dia não é. Eu acho que realmente falta um pouco disso que vocês falaram, que é ele se colocar no lugar e falar, cara, eu já passei por isso. Eu já passei por essa fase, eu jogava, eu sei como é que é a mentalidade. E também ele tem que se atualizar, não tem jeito. O pastor, o líder, o pai, né, os pais, eles precisam se atualizar para falar a mesma linguagem, senão vai ficar... Um fala uma coisa, outro falando outra e nunca... Na minha opinião, você tem que ter crentes cristãos que joguem esse jogo, que saibam o mundo que a pessoa tá ali, né? Que entende os personagens, o que o poderzinho faz, que pelo menos joga uma partida por dia. E é necessário também ter esses pais que não entendem no universo, mas que consiga pelo menos ter esse diálogo, entendeu? Porque ele não precisa entender exatamente do universo, mas ele precisa ter esse diálogo. Sabe uma coisa que o Maurício falou pra mim, e que eu reparei muito, é que os próprios adolescentes, viewers que chegam na nossa live, sentem falta de relacionamento. Por que ele cola na nossa live? Por que ele cola na minha live, do Band-Aid, da Ubabalo? Por que ele fala, nossa tio, olha isso? Porque ele quer atenção, ele quer relacionamento. Porque tem muitos streamers, por exemplo, que fazem live e nem conversam com você. Eles aceitam porque, nossa, esse cara é super que top. Mas ele vem na nossa live porque a gente conversa. E por que ele sente essa falta de conversa, entende? Uma coisa que o Maurício falou pra mim um dia, isso realmente me marcou e eu realmente entendi que é uma necessidade mesmo. Uma das coisas da Ubabalo é o treinador, ele fazer a figura paterna. Porque o treinamento de Ubabalo, ele espera fazer 3 coisas, né? A primeira é discipular, a segunda é transformar comunidades e a terceira é ajudar a corrigir problemas de orfandade. Porque o pai, às vezes, na África mesmo, onde foi criada, a maioria da galera lá é órfã, não tem o pai. No Brasil, a gente tem uma questão da subpaternidade. O cara tem o pai, mas ele não tem o pai. O pai tá lá, uma figura, aquele boneco do posto lá, é o pai do cara. E aí, o treinador dele, aí seja no esporte ou no esporte, o treinador faz muitas vezes o papel de pai dele, dá conselho. O cara é o Timo, que vai perguntar pro Band-Aid lá sobre coisas que provavelmente ele não fala com o pai dele. Mas o Band-Aid já ganhou o direito de ser ouvido, né? Gente, e a gente está caminhando aqui para o final desse episódio, então os ouvintes já puderam entender um pouquinho melhor do que é o Roman GG, do que é o Ubabalo. Se ficou alguma dúvida, a gente vai deixar o arroba de cada um para vocês seguirem, para vocês acompanharem o conteúdo. Acompanhem lá, vamos dar uma moral para essa galera, vamos entender mais, né, essa questão dos games. E eu queria agradecer a participação de cada um e pedir que deixe aí uma consideração final, né, uma ideia final aí para a galera. Começar por você, Band-Aid. Obrigado pela tua participação e deixa uma consideração final aí pro pessoal. Eu espero só que vocês busquem conhecimento. Não, eu tô zoando. Eu entendi, Lu. Tá ligado. Mas, gente, obrigado aí pelo tempo de vocês. Obrigado aí, desculpa se for alguma coisa nada a ver, tá? Mas se você quiser acompanhar aí o meu conteúdinho, eu faço no Insta, tá? Eu ajudo você aí a subir de ranking no jogo do LoL, né? Que eu amo tanto de coração, né? Não vou falar mais sobre isso. E é isso, gente. Deus abençoe vocês. Tamo junto. E o seu arroba qual é? Arroba Band-Aid10. Show de bola. Mas é Band-Aid com E, tá, gente? Não é o Band-Aid. Vou deixar linkado aqui também. E eu quero agradecer a presença do Maurício. Obrigado, Maurício. Deixa aí também a sua mensagem pra galera aí. Eu que agradeço você, Renan, pelo convite aí. Pessoal, é o seguinte, vamos estar no meio dos jogos eletrônicos. Se a gente não tiver, tem outras pessoas que estão. Seu filho pode estar se relacionando com gente que você não gostaria que ele estivesse. Então a mensagem que eu deixo é essa aí. Vamos aproveitar as oportunidades e vamos estar no meio da onde às vezes é meio desconfortável, tá? Mas que é legal. Beleza. E a galera, para te seguir, como é que faz? É @Malcarvalho,
@malcarvalho.ubb. Show de bola. E eu quero agradecer também a Kaori Dori, que fez essa ponte aí entre o Band-Aid e o Maurício, trouxe eles aqui pra gente estar fazendo esse bate-papo tão legal. Kaori, obrigado. Deixa sua mensagem aí pra galera também, sua consideração final. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui no EcosCast. Eu acho que eu nunca imaginei que eu estaria no podcast falando sobre as coisas dos games. Deus tem aberto muitas portas pra gente e tem mostrado pra gente como é uma necessidade, que às vezes a gente, como o Maurício falou, né, a gente fecha os olhos porque é muito mais confortável. E sendo bem sincero com vocês agora, um mini desabafo, não é fácil fazer, trabalhar com jogos, com streams. A gente lida com o público todos os dias, basicamente. A gente tem um trabalho fixo nosso, eu tenho a faculdade também, a gente tem outras coisas pra fazer, então é um desafio. Se você entendeu e curtiu todo esse propósito que a gente tem, por favor, esteja orando pela gente. Ore para que mais pessoas venham trabalhar com a gente. Seja você também um voluntário, se você quiser. A gente pode ajudar fazendo tabela, pode ajudar a gente a fazer posts no Instagram, pode ajudar a gente a fazer várias coisas que não só stream, tem tantas outras coisas que a gente precisa de ajuda. E a equipe ainda é muito pequena. Mas o principal que eu queria pedir para vocês, gente, estejam orando por nós, porque não é um serviço fácil e o inimigo não tá nada feliz com o que a gente tá fazendo. Então, às vezes, bate um cansaço, a gente fica doente, às vezes a internet morre do nada na hora do campeonato, às vezes acontecem umas coisas super bizarras, mas que a gente precisa muito que a igreja esteja com a gente, principalmente em oração. Gente, com certeza. E eu quero aqui parabenizar muito vocês do Romans e do Babalo, porque, assim, pelo que eu percebi, pelo que eu tenho acompanhado, um pouco de longe ainda, mas é um trabalho muito incrível. A coragem de vocês de estar nesse meio, né, de entender esse chamado que Deus fez para vocês, de estar onde ninguém está e fazer a diferença ali, isso é muito importante. Então, parabenizo vocês e quero deixar, então, esse recado para o ouvinte. Gente, sigam eles nas redes sociais, acompanhem o conteúdo, vamos dar essa moral, vamos dar essa força para a galera, divulga para o teu amigo, divulga para o teu familiar, sabe? Se você é mãe, se você é pai, mostra isso pro teu filho, ele vai começar a ser influenciado por gente boa. Mostra isso pro seu amigo, mostra isso nos seus grupos aí, vamos estar divulgando essa galera, porque são muito bacanas e fazem um trabalho excepcional. E eu agradeço você, ouvinte, que ficou aqui até agora com a gente. E é isso. Ficamos por aqui com mais um EcosCast e até daqui a 14 dias. Valeu! Tchau, gente! Tchau! Falou, galera! Espero que vocês busquem conhecimento. Não, eu acho que a gente tá assustando o Renan. Não. Eu acho que, ô Maurício, eu acho que você assim parece o Denzel. O Denzel Washington. Você tá maluco, tem nada a ver. Foi longe, cara, hein? É igualzinho o Denzel. Muito bom. Não, era só isso, amor. Pode continuar. E aí? Como parado. A gente fugiu um pouco aqui, né? Não, tá tudo dentro. Tá porque dentro? a pauta também, como eu falei, é só pra gente ter um norte, pra não ficar... Mas a gente não precisa ficar engessado aqui, não. Eu vou direcionando aqui, eu pulo pra um lado, depois jogo pro outro, a gente vai resolvendo. Nossa, é verdade. É que eu fui levando o assunto em vista. Não, mas tá show. Não, amor, assim não dá, viu? Nossa, vamos ter que te banir da Cal. Tá Banida. bom? Agora é só banida. Até botar isso quem sabe, num outro podcast. A gente pode fazer um de zoação aí, descontraído, pra gente falar de um caso de jogos. Aí. Vamos, eu topo, cara. Eu gosto de falar de Donkey Kong Country. Poxa, cara, Donkey Kong. Mete o pau na Nintendo. Nossa, o Renan só mete o louco. Eu mesmo Não, mesmo, porque a Nintendo, Nintendo cara. é mercenária, cara. Meu amigo, R$400 um jogo que é do DS, mano. É que você não É o mesmo sabe- jogo, o mesmo jogo. Você não Mesmo sabe jogo. os primórdios, o que a Nintendo sofreu pra ganhar os corações. Aí, ó. Eu sou um agora fiel. vende qualquer coisa. Vende plástico Ele fala e tá isso, mas comprando, ele- entendeu? Ele fala isso, mas quando eu chego na Complicado. casa dele com o Switch, ele fala, não, deixa eu jogar, amor. Não vou mais jogar também. Isso é Agora não vou recalque que chama. Não vou mais jogar. Não Recalque. vou mais jogar. Não é. Fala bobagem, Você falar o jogo que você odeia jogar e você joga mesmo assim, que é o LoL. É isso. Cara, eu odeio LoL, cara. Eu falo isso. O LoL é horrível, é o pior jogo do mundo. Eu falo isso na live, mano. Um jogo lindo. Mas joga Mal 4 feito. horas por dia. Mano, mal feito, cara. O jogo tá 10 anos no mercado. Amor, calma, respira. Ele se empolga, cara. É o desabafo aqui. Tá, pode Imagina continuar, esse cara ao vivo.
Não, cara, eu vou ver se eu coloco meus irmãos pra dar uma olhadinha nesse conteúdo de vocês pra. Acho que seria sim, legal, não, assim. Só não vai na minha live, tá? Pode ir em todas. Ó, cuidado com os stories do Renan. Veio, tipo, às vezes ele no espaço dançando, às vezes tem Não, amor, não é assim. É sei lá, umas filtro. coisas estranhas. Filtro, amor. É legal o filtro. Você não sabe Mas eu faço usar, assim, pode aí deixar. não sabe usar, aí fala que eu não sei usar. Complicado, né? Isso aí. Eu falei de considerações finais, né? Eu vou reformular a parte que eu fiz aqui para te chamar, Bandeira, porque eu esqueci de te agradecer a sua participação e tal. Então, entendi. Ó, eu vou falar de novo o negócio do ET Bilu, aí todo mundo ri, tá bom? Não, essa parte Não, é mas não precisa saber. A sua parte tá A ok. sua parte já foi. Só a minha parte. É a mágica da edição. Você é editor de vídeo e não se tocou, amor. Você É o editor de depois vídeo. que vem antes. Nossa. Poxa, cara. Você já tá no futuro, cara. Nossa, cara, que doideira. Vai lá. Aí você falou do Tebilu. Muito bom, Bandeira. Nossa. Meu amigo, que cara bom. Não, esse cara é muito bom. O cara é o The Foi Flash perfeito isso, gente. né? Eu amei Não, isso aí. o cara é o Batman do podcast, tá ligado? A gente Os podia fazer ouvintes isso nos nem sabem que campeonatos são de LOL com o enganados, Bandeira, né, cara? A gente, né, cara? Vamos Eu vou gravar comentar, um monte de tá? comentário do Band-Aid, assim, tá? Vai Então, me Band-Aid, entregar. o que você achou? Aí, obrigado, Band-Aid. Acabou. Eu vou comentar lá, isso é gravado, não é ao vivo. As coisas dos games, Deus tem abrido, não. Deus tem aberto Certo. muitas portas. Nem vou deixar Esse é isso, nem vou deixar. Demais mesmo. E assim, me deu até vontade de jogar um joguinho, cara. Olha Deu aí, até Joga, saudade de cara. jogar um Não joga joguinho. LOL, tá? Não joga LOL. Essa é meu conceito. Toda vez que alguém fala, Band-Aid, tô começando a jogar LOL, eu falo, desinstala. Cara, é horrível. Sai fora. O jogo é ruim. Joga sei lá, um Free Fire, um Valorant. Só não joga LOL, cara. Free Fire tem muito molequinho, muito moleque novo. Isso é verdade, isso é muita verdade. É. Mas não, sério, Renan. Se você tem paciência, beleza. Se você não tem, não jogue.